gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Que bom, né, que os cultos da igreja estão voltando e que vocês continuem orando para que o departamento infantil também volte, hein? É muito chato, né, ficar em casa sem poder fazer nada, sem poder ver os amigos, sem poder ir pra praia, sem poder ir para de diversões, que é muito legal. Sem poder ir na casa da avó, sem poder dar abraço nela. Mas se Deus quiser, tudo isso vai acabar logo. E esse coronavírus, hein? Que tá causando tudo isso. Vocês já sentiram medo dele? Vocês já sentiram medo de alguma coisa? De escuro, de trovão, de ficar sozinho em casa, de ficar de castigo, de ficar doente? Vocês já sentiram medo? Eu já. Mas temos que lembrar que quando estamos com medo, existe alguém que sempre vai estar com a gente. Quem é? Deus. Deus, ele vai estar com a gente em todas as situações. Na verdade, o medo ele é muito comum. Muitas pessoas têm medo de diversas coisas. Minha mãe, ela tem medo de gato. Meu tio tem medo de injeção. Meu avô tem medo de sapo. Minha amiga tem medo de barata. Eu tenho medo de galinha. Minha outra amiga tem medo de cavalo. Muitas pessoas têm muitos medos de insetos, de lugares, enfim. Mas a gente tem que lembrar que Deus está conosco em todas as situações e que a gente tem que confiar nele. Em falar em confiar nele, eu até vi um versículo aqui na minha Bíblia, que está em Salmo 56:3, que diz assim: quando eu estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Foi o que eu acabei de falar. Quando a gente tá com medo, a gente tem que pedir ajuda a Deus e a gente tem que confiar no que Ele vai fazer, independente de tudo. E a historinha que vão contar pra vocês fala justamente disso. Como Jesus ensinou a um de seus discípulos a não ter medo. Espero que a semana de vocês esteja muito boa, que essa pandemia acabe logo pra gente poder se abraçar, pra gente poder brincar e que vocês continuem lendo a Bíblia, orando a Deus. Tchau, gente! Bom dia, crianças! Mais um domingo estamos aqui e nós vamos louvar juntos, orar juntos, ler a Bíblia juntos. E o que a gente vai fazer agora é louvar, muito bem. E eu acho que vocês conhecem essa música, especialmente os menorzinhos, mas vamos cantar todos juntos, tá bom? O nome da música é Assim Vou Louvar. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. De novo, se fosse eu. Se fosse
minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 Amém! Bom, pessoal, essa segunda música eu não sei se vocês vão conhecer, porque ela é bem antiguinha. Eu cantava ela quando eu tinha mais ou menos 4 ou 5 anos, então já fazem alguns anos. E eu queria apresentar pra vocês, porque a letra dela é muito bonita. E fala que a gente não deve ter medo de nada, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor está do nosso lado em todo momento. E fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então vamos aprender pra gente cantar junto, tá? De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, sou gado do rei, vou marchando como um vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, sou gado do rei, vou marchando como um vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 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 Não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou um soldado da luz, sou vencedor em Jesus. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 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 Não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou um soldado da luz, sou vencedor em Jesus. Não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou um soldado da luz, sou vencedor em Jesus. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. Muito bem.
Era essa música que eu queria que vocês aprendessem. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê próximo domingo com músicas novas ou com músicas que vocês já conhecem. Tchauzinho! Olá, queridos, tudo bom? Vocês estão bem? Como é que vai a família? Nós estamos com saudades, mas ao mesmo tempo a gente agradece a Deus, né, por todo mundo estar bem em casa, graças a Deus. Nós estamos com mais uma aula online do Departamento Infantil da nossa igreja e eu quero dizer que eu estou com saudade de vocês e assim com muita expectativa que as aulas presenciais voltem, tá bom? Vamos ficar orando por isso, tá bom? Tia quer fazer uma oração antes da gente começar e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Vamos orar juntos? Feche seus olhinhos, pega a sua Bíblia, se você não tiver com ela aí, e vamos orar juntos, tá bom? Tia vai dar um tempinho enquanto você pega o seu material. Ok, vamos orar então? Santo Deus, nós te agradecemos por este dia maravilhoso que o Senhor fez. O nosso coração deve estar cheio de alegria por podermos parar um pouco e estudarmos a Tua Santa Palavra. Eu te peço em nome de Jesus que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações, fale ao coração de cada criança, cada pré-adolescente que vai estar agora ouvindo a Tua Palavra, Senhor. Opera também no meu coração. Nós te pedimos isso, controla os nossos pensamentos para que a gente não perca aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E repreende o mal também, para não atrapalhar a Tua obra, através da Tua igreja na terra, Senhor Deus. No nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quem já andou de barco? Eu já andei uma vez. E eu tive muito medo. Foi no mar mesmo. Eu fui lá em Fortaleza uma vez no mar. E eu tive muito medo, porque o barco ele balançava muito. E na verdade eu tenho muito medo de profundidade. Eu tenho medo de águas profundas, né? Então tia teve muito medo. Essa história de hoje que a gente vai estudar está no livro de Mateus, capítulo 14, verso 22 a 33. Fala que Jesus andou sobre as águas. Vamos dar uma olhada no texto primeiro, depois a gente conversa a respeito dele, tá bom? Pega a sua Bíblia, abre aí, Mateus, capítulo 14, verso 22 até o 33. Acompanha com tia, que tia vai ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ele, em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era forte. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Que história maravilhosa! Imagina que aventura que eles viveram naquele dia ali com Jesus. Vamos tentar entender então o que é um pouco o texto e tentar aplicar algumas verdades desse texto para as nossas vidas, ok? Vamos lá. Então, voltando para o texto, no versículo 22, Jesus mandou os discípulos embarcarem, não foi? Confere comigo aí na sua Bíblia. Compeliu Jesus, os discípulos, ele mandou os discípulos irem
embarcarem, entrarem no barco e irem adiante. E ele ficou lá em terra. O que Jesus então estava querendo fazer? Ficou um pedacinho ali com as multidões, mandou também as multidões embora. Interessante que o texto está falando que Jesus tinha um propósito em ficar sozinho. E no verso 23 diz que ele quis ficar sozinho para orar. E olha que coisa importante a oração. Jesus, sendo filho de Deus, reservou um tempo na agenda dele para orar sozinho. Sabe, quando a gente tem um amigo que a gente gosta muito, eu tenho algumas amigas assim, bem do peito, de tia. Eu sei que vocês também têm. A gente gosta de conversar com essa pessoa. Ela é uma pessoa confiável, é uma pessoa que nos escuta, que nos dá conselho, que ora por nós. Agora imagina essa amizade com Deus. E através da oração nós podemos desenvolver esse relacionamento com Deus Pai. E é um mandamento do Senhor, nós devemos orar sempre e ter uma vida devocional. Eu sei que não é fácil para você, não é fácil para mim também não. Né? Você pode pensar assim, tia, mas você é adulta, você consegue controlar o seu tempo, a sua agenda. Não é fácil assim não. Tia tem muitas responsabilidades, os adultos têm muitas responsabilidades. Então eles têm que organizar bem direitinho, senão não pega na Bíblia, não para orar por conta das atividades que são muitas em casa. Quem trabalha fora também, fora de casa. Então, vocês talvez tenham vantagem em detrimento dos adultos, né? Porque vocês não têm tanta tarefa ainda. Eu sei que estudar dá muito trabalho, né? Mas vocês não têm tanta tarefa ainda quanto um adulto tem. Então aproveite esse tempo, né? Reserve tempo para você estar com o Senhor, orando, lendo a palavra, e assim você vai ficar forte, fortalecido na fé para enfrentar os dias maus. Nós vivemos dias difíceis, não é verdade? Eu sei que vocês também estão passando por lutas, às vezes luta de saúde na família, às vezes lutas financeiras, às vezes lutas emocionais, né? Que está lá dentro do coração e a gente está sofrendo, a gente está com medo e ansiedade por tudo isso que está acontecendo no mundo. Na palavra e na oração, nós vamos conseguir tranquilizar o nosso coração, porque a palavra e a oração vão gerar fé. A nossa fé vai ser alimentada, fortalecida, e nós vamos continuar confiando em Deus, que Ele é bom. Ele é bom em todo tempo, mesmo diante de uma situação tão difícil como essa que nós estamos vivendo. Então, primeira lição, Jesus saiu para um cantinho para orar. Então, nós precisamos também estar a sós com Deus para orar. Olha só, Jesus ele subiu ao monte, né? Ele queria um lugar reservado. Procure um lugar bom da sua casa para você orar. Né? Às vezes a gente quer assistir uma série, quer assistir um filme, eu não gosto de assistir filme, por exemplo, com alguém conversando perto de mim, atrapalha. Né? E eu peço, gente, por favor, estou assistindo, dá licença, com licença, né? Esse horário aqui é meu e tal, assim, tem que conciliar, porque é todo mundo dentro de casa, né? Aqui a gente só tem uma televisão. Então, mas a gente tenta entrar todo mundo em acordo. Então, Jesus também ficou sozinho no cantinho dele para orar, porque isso era muito importante. Isso, na verdade, é a principal função do cristão, é a oração. Porque através da oração nós vamos ouvir Deus e aí desenvolver tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, continuando o texto, diz assim, esse era o momento íntimo dele, né? E aí no versículo 25 diz assim: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Você sabe qual é a quarta vigília da noite? Eles saíram, era provavelmente o entardecer, quando eles foram para o barco e saíram navegando. Jesus ficou lá no monte orando. Gente, a quarta vigília é mais ou menos entre 3 horas da manhã até 6 horas da manhã. Olha o tempo que Jesus ficou sozinho orando. Jesus queria realmente ficar sozinho orando. Ele queria esse momento dele com Deus Pai. E aí o que aconteceu, né? É o clímax da nossa história. Jesus demorou, o vento estava forte, o barco foi andando. Trouxe para vocês aqui, um barquinho. Provavelmente era parecido o barco que eles estavam com esse barco aqui. Era uma embarcação muito simples, barco à vela. E aí o vento ia levando eles para mais distante. E claro que eles tinham conduzindo também, né? Aproveitando o vento, mas tinha um condutor no barco, para ele não à deriva e não ficar perdido dentro do mar. Então, olha só, Jesus quis se encontrar com os discípulos.
Ele pediu, chamou outro barco e alugou e foi com os discípulos, para se encontrar com os discípulos? Não. Simplesmente Jesus foi como se encontrar com os discípulos? Eles estavam longe da terra já. A Bíblia diz, no versículo 26, e diz assim, ó, e os discípulos, 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Que extraordinário! Como é que alguém, um ser humano, né, uma pessoa, né, que pesa, anda sobre o mar? Isso não é normal, né? A força da gravidade faz o quê? Faz com que a gente vá para baixo. Então, se ficar em cima da água, afunda, né? Só tem um mar que a pessoa não afunda, que é o mar Vermelho, o Mar Morto, desculpa, o Mar Morto é lá em Israel, e a densidade dele de sal é tão grande que não afunda, porque tem muito sal. Mas esse mar que ele estava não era o Mar Morto, tá bom? Provavelmente devia ser o Mar da Galileia. E aí ele andou sobre as águas. Isso é um milagre. Será que Jesus estava desobedecendo a Deus, quebrando a lei da física, né? Desonrando Deus, pecando? Não, de maneira alguma. Jesus estava mostrando aos discípulos que ele era Deus e que ele, como Deus, ele tem poder para todas as coisas. Poder para salvar, poder para curar, poder para ordenar o vento que se acalme, poder para andar sobre as águas, poder para expulsar demônios. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tinha e tem poder hoje sobre todas as coisas. Então ele estava ensinando aos discípulos que ele era Deus, que ele era homem, mas que ele era Deus, porque um homem normal não consegue fazer essa proeza, não é verdade? Então vamos lá. Eles tiveram muito medo e gritaram quando viram aquela pessoa, vamos dizer assim, vindo de longe. Eles não sabiam o que era, eles pensavam que era um fantasma. Mas como assim, tia? Fantasma existe? Claro que não existe. Mas eles também tinham medo de fantasma. Já pensou que coisa, né? Pessoas adultas com medo de fantasma, porque eles estavam vendo alguma coisa vindo. E não era normal alguém vir andar sobre as águas, né? Isso não acontece. Isso não é uma coisa corriqueira. Isso era um milagre que estava acontecendo. Mas aí eles não entendiam o que estava acontecendo e tiveram bastante medo. Eu vou confessar a vocês, eu acredito também, se eu estivesse no lugar deles, eu teria medo. E acho que você também teria medo numa situação dessa. Mas olha que interessante. No versículo 26 diz assim, e os discípulos ao vê-lo andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e ficaram tomados de medo. Versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus só ficou dando carão, brigando com eles, dizendo, quem vocês? Não, Jesus disse, calma, se apresentou. Sou eu, não temas, tenha um bom ânimo. E não é assim que ele vem para nós. O nosso coração às vezes cheio de confusão e ele diz, calma, sou eu sou filho de Deus, eu sou Deus, eu estou aqui para te ajudar, não temas. Gente, não temas, tem na Bíblia 366 vezes essa palavra, não temas, é uma promessa de Deus. O ano tem 365 e no ano bissexto tem 366. Então, para cada dia do ano, nós temos uma promessa de Deus na Bíblia. Não temas. Então, você está preocupado com alguma coisa? Se lembra disso? Não temas. O Senhor está conosco até o fim da nossa vida. Enquanto existir terra, o Senhor vai estar cuidando de nós, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa vida. E, tia, isso significa que nós não vamos sofrer? Não, tia, não está dizendo isso. Não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu estou convosco. Isso faz toda a diferença. Ele está conosco, Ele vai nos dar força e graça para a gente conseguir vencer, passar por todas as fases da nossa vida, quer sejam boas, quer sejam difíceis. Vamos continuar então, olhando o texto. Agora a tia está no versículo 28. Respondeu Pedro. Pedro era muito engraçado. Pedro era sanguíneo, assim, um falador feito tia. E Pedro queria resolver tudo e fazer tudo na hora. Pedro era muito acelerado. Pedro diz assim, ó, se tu és o Senhor, manda eu ir ter contigo. Que atrevimento de Pedro, não é? Se tu és o Senhor, ele estava dizendo, eu sou eu. Em outras palavras, eu sou Jesus. Eu fiquei lá, mas agora eu estou aqui com vocês. Pedro não tinha... eu acho que ele faltou até com um pouco de respeito aqui, pensando assim, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Eu acho que isso aqui é incredulidade. O nome disso é incredulidade. E para
resolver o problema, ele diz assim, então, se é Senhor mesmo, prova que é o Senhor, manda eu ter com o Senhor. Às vezes a gente faz assim com Deus, que é provar Deus. Se o Senhor é Deus, só se o Senhor fizer isso ou aquilo. Mas isso não é uma teologia boa, vamos dizer assim. Não é isso que nós devemos aprender da palavra do Senhor, não é verdade? Esse modelo aí de pergunta de Pedro não é uma pergunta boa, porque ele era o Senhor. Ele já estava dizendo que ele era o Senhor. E o Senhor diz, vem Pedro, tu queres ver se sou eu mesmo? Vem Pedro. No versículo 29 agora ele disse, vem Pedro. E Pedro desceu do barco e ficou sobre as águas e andou sobre as águas. Olha que milagre. Mas o que aconteceu? Pedro era humano como eu e como você. Nós temos medos e temores, ansiedades, preocupações. Pedro olhou para o que estava ao redor dele. O que era que estava ao redor de Pedro naquela hora? Muita água. E a Bíblia diz que Pedro teve medo. E quando Pedro começou a duvidar do convite que o Senhor disse, vem, Pedro começou a afundar, a submergir. Por quê? Porque ele não confiou na palavra que o Senhor Deus tinha dito, vem. Jesus tinha dito, vem. E ali, no lugar de Pedro ficar com o coração cheio de fé, Pedro teve incredulidade. E ali ele realmente afundou. E quando ele estava afundando, o que aconteceu? Pedro gritou, o texto diz assim, salva-me, Senhor. E o Senhor imediatamente, eu achei isso muito maravilhoso, prontamente, o versículo 31 diz, Jesus estendeu a mão e tomou Pedro e disse a Pedro assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele não brigou com Pedro quando Pedro estava afundando. Pedro, você não está crendo. Não, ele estendeu a mão. Primeiro ele socorreu, ele ajudou. Depois ele exortou. Ele questionou realmente Pedro. Confrontou Pedro, dizendo, Pedro, você não teve fé, porque você duvidou, você afundou. Se você tivesse continuado crendo, você não teria afundado. Então, qual é a lição aqui que eu quero trazer nessa parte do texto? Nós precisamos continuar crendo. Você crê um dia em Jesus, Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Eu e você, nós precisamos continuar crendo que Ele é Deus, que Ele está no trono acima de todas as coisas, reinando. Ele não está mais na cruz, lá um homem sofrido de dores. Não, a Bíblia diz que hoje Jesus está no trono reinando. Ele hoje governa, tem poder sobre todas as nações. Ele tem poder sobre o Covid, ele tem poder sobre o câncer, ele tem poder sobre todas as coisas, sobre a crise financeira, sobre os governantes ruins, bons. Ele tem poder sobre todas as coisas. E nós precisamos continuar confiando no Senhor. Tá bom? Então vamos lá para a gente terminar o texto. No versículo 31, ele diz a Pedro, homem de pequena fé. No versículo 32, ele diz assim, subindo para o barco, cessou o vento. Jesus trouxe Pedro para o barco, andando, Jesus andando, eu fico imaginando a cena, Jesus pegou ele pela mão e saiu, até chegar onde estava o barco, não sei quanto a distância, que a Bíblia não revela, mas Jesus pegou ele, e aí ele não afundou mais, e Jesus vem para o barco juntamente com ele. E os outros discípulos que estavam no barco, que fizeram quando eles entraram no barco? Eles adoraram a Deus. Olha, eles adoraram dizendo assim, verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, que lição maravilhosa que a gente aprende aqui, não é? Nós precisamos aprender que Jesus cuida de nós. Deixa eu pegar aqui. Jesus cuida de nós. Segunda lição, Jesus separou um tempo para orar. Terceira lição, Jesus é Deus. Quarta lição, então, ele chamou Pedro para viver uma vida de fé. Provar aquilo que não é natural. Imagina, a fé é isso, é provar aquilo que não é natural. É natural alguém andar sobre as águas? Não, mas Jesus convidou Pedro para andar sobre as águas. Da mesma forma, ele nos convida ainda hoje a viver de uma maneira diferente do que o mundo vive. Quinta lição, Jesus ajudou Pedro quando a fé de Pedro era pequena. E nós devemos orar, a Bíblia diz que nós devemos orar pedindo a Deus para aumentar a nossa fé. E sexto lugar, Jesus exortou Pedro, homem de pequena fé. Por que você duvidou? Jesus deu motivo para Pedro duvidar?
Jesus dá motivo para a gente duvidar dele? Não, Jesus não dá motivo para a gente duvidar dele. Todas as palavras que ele prometeu, ele cumpriu. Então nós não temos razão para duvidar dele. E sétima lição, Jesus é o único que merece ser adorado pelos homens. Então o que nós devemos fazer diante disso? Nós devemos entregar a nossa vida a Deus, pedir a Ele que nos ajude, confiar nele e continuar a vida cristã até o fim, tá bom? Então que o Senhor Deus nos ajude e quando a gente possa desenvolver essa vida cristã de oração, de confiança, de adoração a Deus, que é o que nós vemos nesse texto, de obediência também a Deus, tá bom? Que o Senhor Deus nos ajude e nos abençoe. Tia tem uma sigla que vai ensinar para vocês, que eu aprendi com a autora Jean Wilke, o nome dela. Ela diz que quando a gente vai orar, tem um nome CAPA, C-A-P-A. Nós devemos confessar a Deus os nossos pecados, nós devemos adorar a Deus ou agradecer a Deus, nós devemos pedir a Deus e nós devemos agradecer a Deus. Tá bom? Então, eu queria que vocês lembrassem disso quando vocês fossem ter um momento devocional de vocês. Pede perdão a Deus, dá uma olhada no coração como tá, adora a Deus, pede a Deus as nossas necessidades, nós devemos apresentar a Deus e aí nós devemos agradecer a Ele. Então, que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê graça para a gente continuar sendo fiel até o fim. E que o mar dessa vida, né, as lutas dessa vida, não nos faça duvidar dele, afundar como Pedro estava afundando aqui, mas que a gente possa viver uma vida de fé, uma vida que agrada a Deus. Como é viver pela fé? Uma vida de obediência à sua palavra, tá bom? Buscando ler, conhecer mais a Deus e ter uma vida de oração também. Então, grande beijo, que Deus nos abençoe. Deus abençoe cada um de nós, das nossas famílias. Bom domingo para vocês.